Olá, muito boa tarde. Eu sou a Cássia Ferreira e a partir de agora, junto com o Wagner Carvalho e você, vamos tirar todas as dúvidas sobre o vestibular estadual 2021 com o coordenador do DSEA, Departamento de Seleção Acadêmica, Gustavo Krause. Oi, gente, eu sou o Wagner Carvalho e a partir de agora a gente vai falar sobre a questão da Covid-19 que impactou as nossas relações. E com o vestibular não é diferente. O processo seletivo para quem deseja entrar na UERJ no ano que vem vai passar por mudanças. E a partir de agora, o professor Gustavo vai tirar as nossas dúvidas. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde a todos novamente. Boa tarde a Cássia, boa tarde a Wagner, boa tarde a quem está assistindo. Estou aqui pronto para responder a entrevista de vocês e dos espectadores, dos futuros candidatos, dos candidatos ao vestibular estadual 2021 e também ao vestibular isolado para o CBMERJ, que a gente vai fazer em janeiro. Tá, a gente lembra que nosso chat está aberto para os questionamentos. Gustavo, eu queria começar a nossa conversa perguntando qual é o desafio de pensar um processo seletivo do porte do vestibular da UERJ neste contexto de pandemia. São muitos desafios, né, Cássia, porque num certo sentido, a gente já ouviu pessoas falando, né, que, inclusive médicos, muitos que a gente conversou, que a UERJ não deveria fazer vestibular neste ano, só para 2022. Né? No sentido exclusivamente médico, sanitário, não é absurdo essa ideia. Agora, no sentido social, no sentido do conjunto da sociedade que a gente vive, me parece impossível não fazer o vestibular, ou seja, pular um ano. Quer dizer, pular um ano de inscrição de candidatos, quer dizer, até porque todas as outras universidades vão fazer os seus vestibulares, até porque o Enem vai fazer o exame nacional de seleção. Então, inclusive, a gente só passou a marcar o nosso a partir que os outros, principalmente o Enem, né, marcaram o deles. Né? Esse é o primeiro desafio, é saber que, num certo sentido, o ideal seria não fazer, mas não é possível seguir esse ideal na conjuntura que a gente está. Ao mesmo tempo, a gente vai ter uma preocupação muito constante no decorrer do tempo até a prova, né, de ver a situação. A gente teve que aprovar novas datas e novo modelo no Conselho Superior da UERJ, no CESEP, né, o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, e lá eu já falei, né, com as pessoas que as datas estão determinadas, mas elas não são absolutas, depende de como vai estar. Janeiro, o país, já é época. Então, é possível esse desenrolar. Esperemos que esteja melhor do que está, que esteja bem melhor do que está, que seja bastante tranquilo. Mas temos que estar preparados para qualquer situação e para poder responder rápido aos novos acontecimentos. Dos desafios óbvios, né, que a gente vai... O concurso de massa é necessariamente um concurso de aglomerações. Tá? Então, a gente vai na contramão da necessidade didática, né? E a gente não pode, tem que fazer, então a gente tem que se preservar. Então, a gente tem que criar esquemas de diminuir muito a aglomeração, a começar pelas salas de prova. Tá? Se a gente tinha 30 pessoas numa sala, vai ter 15, 10, provavelmente 10. A gente vai provavelmente triplicar os locais de prova, o que significa triplicar uma parte substancial dos custos do vestibular. Então, vai ser necessariamente um vestibular muito mais caro. A gente vai ter que fazer
e com muito mais preocupações, quer dizer, de treinamento dos fiscais, preocupações sanitárias, de higienização de todos os locais, higienização antes e depois das provas, se bobear durante, quer dizer, tem toda essa preocupação, exigir que se cumpra a lei, quer dizer, que todo mundo tem que vir de máscara, mais de uma máscara, tá? Os fiscais terão de vir, os candidatos todos terão de vir, os seus familiares que às vezes acompanham terão de vir, que aliás seria altamente aconselhável, tá? Especialmente no caso do vestibular, que as pessoas já são adultos ou quase, tá? Que os familiares deixassem os candidatos e não ficassem esperando aglomerados na frente dos locais de prova, tá? Como normalmente ficam, né? Então, muitas vezes a gente vê no próprio campus da UERJ, do Maracanã, a gente vê uma aglomeração enorme antes de abrir os portões, a gente vai ter que abrir antes, claro, vai ter que as pessoas têm que subir antes para poder aglomerar, mas vê um monte de pessoas, boa parte, que continuam lá embaixo, que são familiares, amigos, esperando, torcendo, mas isso, nessa conjuntura, isso é um problema. Então, a gente vai ter que ter toda nova orientação para isso. Estamos procurando orientação. Tem uma comissão específica para o problema da Covid na UERJ, estamos buscando essa orientação. Ela é presidida pelo vice-reitor, o professor Mário, tá? Então estamos procurando orientação deles, estamos em contato com a organização do Enem para saber o que eles estão fazendo. O esquema deles é muito maior do que o nosso, né? Então, ver o que eles estão fazendo, o que eles estão produzindo, o que eles não estão fazendo. A gente não pode fazer menos do que eles fizerem, tá? Não pode fazer menos do que outros concursos fizerem. A gente vai precisar verificar tudo que está acontecendo, tudo que está se fazendo, e sempre com o dinamismo de saber como é que se vão fazer. Então, são vários desafios em função dessa situação da Covid. E, professor, já há previsão para a publicação do edital ou não? Olha, ele deve estar saindo, se publicar essa semana, se não na próxima, tá? Porque os editais, depois de serem, a gente fazer todas as consultas que precisa fazer, eles precisam passar pelo jurídico da UERJ, mais ainda nessa hora, nessa situação em que a gente está. Então, pela Procuradoria da UERJ, né, já está avaliando os editais do exame de qualificação, que vai ser em fevereiro, né, se não me engano, 28 de fevereiro, né, e o exame do vestibular isolado do CBMES vai ser em 10 de janeiro. Então, esses editais devem sair quase ao mesmo tempo, tá? Deve sair para agora, tá? E que está chegando já soube que já chegou hoje no DESEA, né, a avaliação dos advogados da Procuradoria-Geral da UERJ, né, para dar, dos procuradores da UERJ, para dar todo o respaldo jurídico que a gente precisa para cada edital, porque a lei que rege o concurso é sempre tudo que nos rege o edital, tanto que muitas vezes há reclamações de que o que é que tem que fazer assim, do mesmo jeito que os candidatos têm que cumprir o edital, a gente tem que cumprir rigorosamente o edital. Então, uma das coisas básicas, só não posso mostrar o edital agora porque ele está saindo, não tenho ele aqui ainda em mãos. Tá? Mas uma das regras básicas é as pessoas, candidatos e seus amigos e seus familiares lerem cuidadosamente o edital. Os editais, no caso do vestibular estadual, porque a gente tem a prova do edital do exame de qualificação e depois o edital do exame discursivo, que será em abril, então no final de abril. Então a gente tem que ler cuidadosamente os editais. Lembro que quando eu assumi esse cargo, há quase 5 anos atrás, né, de diretor do DESEA, né, de diretor do vestibular, como também se fala, tá, eu brincava com a possibilidade de a gente incluir uma questão valendo 10 pontos, valendo 20 pontos, sobre o edital, para ver se os candidatos tinham lido o edital. Claro que a gente não podia fazer isso, porque não é programa da prova o edital do vestibular, mas ele é pré-condição de todo o resto, porque do mesmo jeito que se estuda cada matéria, é preciso estudar o edital. Estudar com cuidado, ler, reler, porque é a lei que vai reger todo o concurso. Então, há coisas como, por exemplo, então, o edital já traz, a capa da prova traz, você não pode identificar a sua prova. E identificar não é só assinando, muita gente assina a redação. A redação está anulada.
tá? Mas às vezes fazer um desenhozinho na pera. Tá? Esse desenhozinho, tá? Para o jurídico, alguma ação judicial, esse desenhozinho identifica a prova. E a prova tem que ser, não pode ter identificação nenhuma para quem está corrigindo. Tá? Então, isso não tem problema, na verdade, na qualificação, que é a prova de múltipla escolha, mas no discursivo é um sério problema. Então, as pessoas fazem desenho, as pessoas assinam a prova, às vezes assinam com o nome que colocam o nome de um filósofo, porque com um rascunho, mas vira um nome, vira uma identificação. Então você não deve colocar nada que não esteja sendo pedido na questão ou na redação, né? Isso está no edital, tá? E isso está também na capa da prova, na hora da capa da redação, por exemplo. E tem que ler as instruções com cuidado, porque ela que nos rege, né? Se você desobedece uma instrução, você garantiu um zero. Você garantiu, tá, uma anulação da sua redação e, portanto, do seu exame. Tá? Então, você precisa prestar extrema atenção nas regras e, portanto, prestar extrema atenção em cada artigo do edital. Então, eu recomendo fortemente que, assim que sair o edital, é só ver no portal do vestibular, é só ver no portal da UERJ, que vai ser anunciado também, tá, junto com o da gente. Quer dizer, baixa o edital em PDF, baixa e lê tudo. Tá? Lê com extremo cuidado, tá, todo o edital. Tá? Isso é fundamental, ele deve estar para saindo. Tá? O que mais? Professor, o edital ainda não saiu. A gente pode antecipar alguma coisa assim, em relação à prova, assim, que para falar a respeito do modelo do vestibular, porque ele, como o senhor disse, ele passa por alterações. A primeira delas é a data, evidentemente, né? Mas quais outras? Eu acho que, primeiro, o modelo do vestibular ele é feito já há mais de 20 anos, né? São 2 exames de qualificação e um exame discursivo. Os 2 exames de qualificação, tá, o candidato pode fazer um ou os dois. No caso que ele faça os 2 exames, ele leva nota maior para o discursivo. Ele é qualificado para o discursivo com uma determinada porcentagem, o edital traz isso claramente, aí você leva para lá. Esse ano, devido a esse adiamento enorme do vestibular, a situação que a gente vai estar de aplicação de prova, ainda a gente vai aplicar a prova em fevereiro, final de abril, a gente não tem clareza absoluta de como vão estar as escolas, como vão estar a própria universidade, se vai estar com aulas presenciais, se as salas, não só da UERJ, mas dos locais que a gente usa muitas instituições, tá? Tanto não só no município do Rio de Janeiro, mas em outros municípios, a gente usa muitas instituições para a realização da prova. Então, tudo isso nos forçou, tá, a reduzir os 2 exames de qualificação a 1. Isso já foi feito antes, alguns anos atrás, quando, por ocasião, vários anos atrás, 8 ou 10 anos, por ocasião de uma greve muito longa das escolas estaduais, do ensino médio do Estado. Tá? Então, que a UERJ decidiu, eu não era diretor na época, quer dizer, a UERJ decidiu usar apenas um exame de qualificação para dar mais tempo, principalmente os alunos do Estado, se prepararem para o vestibular. Agora, a gente tem uma situação parecida. Tá? A gente vê que as escolas estão há muito tempo sem uma preparação adequada, minimamente adequada. Mesmo o ensino remoto, que as escolas particulares já estão fazendo há algum tempo, as escolas públicas estão começando a fazer, mesmo o ensino remoto não é a melhor preparação possível, ou melhor, é a melhor preparação possível, não é nem perto da ideal. Quer dizer, então, a gente sabe da dificuldade que os professores das escolas particulares, e principalmente das escolas públicas, estão tendo, das dificuldades, portanto, que os alunos das escolas públicas e das escolas particulares, mas mais ainda das escolas públicas, estão tendo com essa preparação. Então, por isso, a gente fazer um exame só o mais distante possível para dar um pouco mais de tempo para as pessoas se prepararem. Tá? Então, a gente tem um exame de qualificação, não 2, tá? E depois o discursivo. Outra mudança que a gente achou necessário fazer, no caso do exame de qualificação, é uma redução
tá? Ainda que pequena, mas necessária, uma redução de alguns pontos do programa. Não vou antecipar quais foram, porque isso tudo, o edital ainda está em processo. Então, nem se não tivesse eu não teria decorado, mas pelo menos eu teria ele aqui para consultar. Mas alguns pontos serão reduzidos para que os estudantes saibam que tem menos pontos para estudar, né? Menos pontos tá, para se preparar, para se dedicar até o dia da prova de qualificação, que será no final de fevereiro. Então, essa preocupação levando em conta a dificuldade óbvia, tá, que se teve para isso. É claro que essa dificuldade ela é vivida por todo mundo, tá? Mas como esse todo mundo não é vivido todo mundo de maneira igual. Quer dizer, alunos que tenham vários computadores em casa, um computador para cada um, tem o seu próprio quarto, tá? Que não divida o seu computador, tem muito mais facilidade, muito mais condições, tem uma boa conexão de internet, tem muito mais facilidade de estudar remotamente, estudar em casa. Outros que têm um computador na casa, se tem, outros que todo mundo usa o mesmo celular para conectar com a internet, né? Porque outros que têm a mesma dificuldade para conectar com a internet, elas vão ter uma dificuldade maior para lidar para estudar, né? Então, esse tempo é para tentar minimizar essa dificuldade de todo mundo, e que para alguns é maior do que para os outros, né? Professor, anteriormente você falou que mudanças seriam sentidas por conta do momento que estamos vivendo. Quais serão essas mudanças? Olha, acho que eu já falei algumas, né, que essa mudança do, do próprio vestibular, né, mudanças do exame, mudança de redução de programa, tá? Mas também eu acho que a gente tem que estar alerta, tá, para uma outra coisa, porque quando o UERJ teve a crise de 2017, a crise em função do pagamento dos salários, a gente chegou a ficar 3 meses, na verdade 4 meses sem salário, quer dizer, a gente teve movimento grevista, a gente teve os jornais todos dizendo que a UERJ estava fechada, etc., e não estava, ela estava resistindo, né? A gente tem uma queda muito grande no número de inscritos no vestibular. Tá? Essa queda afeta, tá, obviamente, o próprio vestibular, inclusive em termos materiais. Quer dizer, além de afetar a autoestima da UERJ, afetar os professores, afetar tudo que está se fazendo, ela afeta também o próprio, o próprio sistema, quer dizer, o próprio sistema do vestibular. Então a gente precisa ter cuidado, tá, para acompanhar todas as situações e ver quais mudanças. Por exemplo, em 2017, a gente teve que cancelar uma prova do discursivo, porque o discursivo é a parte mais cara do concurso, por causa das bancas de correção. Todas as provas discursivas são corrigidas, cada prova é corrigida por pelo menos 2 professores, às vezes 3, às vezes 4. Tá? Então, e essa correção é sempre anônima, cega, você não sabe qual foi a nota que o outro professor deu, tá? Para poder diminuir a subjetividade da correção, tá? E aumentar, portanto, a objetividade e a justiça da correção. Isso envolve bancas de correção muito grandes, né? Então, isso envolve um trabalho maior para a gente lidar com, com, com a prova mesmo, né? E é claro, tá, em 2017 a queda foi tão grande que a gente chegou a tirar uma prova, tá, do exame discursivo, que foi a prova de língua portuguesa instrumental, que é a minha prova, né? Eu sou professor de português e literatura, principalmente de literatura. Então, a gente chegou a tirar essa prova, tá, porque é uma prova que todos os candidatos faziam, tá? Então a gente, que era a banca mais cara, então a gente precisou, achou que uma queda muito grande no exame de qualificação, teria uma queda igualmente grande no exame discursivo de candidatos, o que significa uma queda na taxa de inscrição. O vestibular se organiza única e exclusivamente através da taxa de inscrição. A gente não tem verba específica da UERJ para isso, nem tem verba específica do Estado para o vestibular. São os candidatos com a sua taxa de inscrição que
que garantem o vestibular. Então, isso é que permite que ele se realize. Então, numa situação de uma queda muito grande de candidatos, a gente tem que rapidamente agilizar para não inviabilizar o vestibular. Esse ano, há essa possibilidade? Alguns acham que não, porque em 2017 aconteceu esse problema com o ERJ. Então, agora é um problema com todo mundo, com todas as universidades, com todas as escolas. Não é o ERJ em particular que está sofrendo um problema. Então, isso pode fazer com que venha um número normal de candidatos para qualificação, que seria, por exemplo, ano passado foi de 60 e poucos mil, 64 mil candidatos, acho, no exame de qualificação, que é o primeiro exame. A gente teve um problema técnico e o auge, o professor estava falando a respeito do número de candidatos. No auge, antes da crise, a UERJ chegou a receber 100 mil candidatos no primeiro exame de qualificação, que no auge da crise caiu para 40 mil, né? E a gente vem no movimento de recuperação, como ele disse, no ano passado foram 64 mil pessoas participando do exame de qualificação. Além disso, né, de reunir todos esses candidatos, a realização do exame envolve de 8 a 10 mil pessoas trabalhando no processo seletivo. Exatamente. E provavelmente esse ano vai aumentar mais ainda por conta da questão da Covid-19, por conta das medidas de segurança. Então, o plantio de pessoal trabalhando no dia da prova vai aumentar. O professor voltou. Gustavo, tudo bem? Falando desse volume de pessoas, a gente queria perguntar das medidas de segurança. A gente sabe que nesse contexto da pandemia, isso muda a cada 15 dias, né? Faixas e médias móveis, a gente está flutuando. A gente está flutuando em 2020. O que a gente pode antecipar das medidas de segurança? O que a universidade está pensando para manter seguro aquelas pessoas que estão aí prontas para entrar na UERJ, estão sonhando em entrar na UERJ? O que a gente já estabeleceu de medidas de segurança? Como é que vai funcionar? Enfim, a gente sabe que isso pode mudar conforme o movimento da pandemia, né? Pode ser enrijecido, pode ser flexibilizado, mas o que a gente já tem de definido em relação às medidas de segurança? Olha, elas já estão se definindo, né? Tanto que o edital vai trazer, vai trazer uma referência a essas medidas, mas vai haver um anexo que não será publicado agora, porque a gente tem que publicar isso mais perto, tá? Para saber o que vai seguir. Quer dizer, então as medidas realmente de segurança têm que acompanhar o que os outros estão fazendo, etc. O que eu posso dizer, quer dizer, haverá uma exigência de todo mundo trazer sua máscara. A gente não pode fornecer máscaras e reserva de máscara para todos os candidatos, não tem chance. Tá? Vai haver uma redução do espaço nas salas de aula para haver mais distância entre os candidatos. Então, isso, como em todos os lugares, isso vai ter que ser feito. Então, por isso que eu disse que a prova deve se multiplicar por 2 ou por 3 os locais de correção, os locais de aplicação de prova, né? Tá? Vai haver uma orientação, tá, nos locais de prova para não haver aglomeração, o mínimo de aglomeração. Tá? Então, por exemplo, no campus da UERJ, eu sei que já há uma preocupação com os elevadores, de só poder entrar 5 pessoas. Num dia de prova, quer dizer, só vão realmente poder usar os elevadores aquelas pessoas que precisem, que dependam do elevador para se locomover, que têm dificuldade de locomoção ou idade. A gente não pode, não vai dar para todos os candidatos usar os elevadores. Aqui a gente tem uma vantagem, não só as escadas, mas tem as rampas também. Tá? Então, você vai ter uma vantagem para poder as pessoas se deslocarem. A gente vai ter que abrir portões mais cedo. Isso nos outros locais de prova, cada um deles, a gente tem que
acompanhar, negociar. A gente tem uma equipe que faz isso, que visita todos os locais de prova, que vê tudo que é necessário. Esse ano, que limpa os locais, que limpa o UERJ, que equipa com material para banheiro, para de limpeza, quer dizer, isso tudo é feito não só na UERJ, mas em todos os locais de prova. Então, essa equipe vai se desdobrar para fazer isso. Então, a gente tem que fazer um treinamento específico com os fiscais, para distanciamento, de orientação, tá, dos candidatos, né? Para cercar todos esses problemas. A gente só vai saber realmente essas medidas um pouco mais perto da prova, tá, para elas estarem mais adequadas. A gente já sabe, porque a gente está consultando o Enem, tá, quais são as medidas que o Enem está fazendo, porque é um concurso nacional e a gente não pode fazer menos do que eles. A gente também está consultando o que vai fazer, mas isso vai ser o objeto de divulgação, vai ser um anexo do edital, mas o objeto de divulgação um pouco mais perto da aplicação do exame, porque a gente vai estar mais sintonizado com as situações. Vocês veem, né, durante a pandemia, né, como mudou o tratamento médico, como mudaram as regras. Durante algum tempo, você era logo tinha logo problema dos respiradores, depois era logo havia um agravamento, era logo entubado. Hoje quase não se faz mais isso, tem toda uma outra preocupação, já tem uma outra lógica sobre o Covid, sobre o contágio, tem toda uma preocupação diferente de lidar com, com a doença e com as necessidades de distanciamento. A máscara, que era recomendada por diferentes razões, passou a ser recomendadíssima, né? Porque percebe-se que a máscara, ainda que não bloqueie completamente o vírus, dependendo da situação de uso, da proximidade das pessoas, ela bloqueia alguns vírus. E isso faz com que, às vezes, a pessoa receba uma carga viral menor, o que ajuda a explicar a quantidade de pessoas assintomáticas, ajuda a explicar a necessidade, a existência, tá, de pessoas até em grupo de risco, com o meu grupo, né, tá, até que sobrevivem melhor, que passam pela doença com menos dificuldades do que no início, porque tiveram preocupação com o distanciamento, tiveram preocupação com o uso constante de máscaras para se proteger, para proteger os outros, e hoje se vê que a máscara é mais importante do que parecia até antes. Tá? Mas isso tudo significa mudanças que a ciência vai nos dando, que a medicina vai nos dando, que a gente tem que se adequar a elas. Né? Estou vendo algumas perguntas aqui, né? Se o exame discursivo sendo em abril, como será o vestibular 2022? Eu não sei. Porque a gente tem a preocupação de, em 2022, a gente tem que retornar se a normalidade retornar, né, ou algo parecido com a normalidade retornar, a gente tem que tentar voltar ao modelo que é o do Oeste, são 2 anos de qualificação discursiva. E se a gente conseguir fazer isso no ano de 2021, a gente vai ter 2 vestibulares no ano só. Tá? Isso envolve uma sobrecarga muito grande para o DESEA, né? Porque a gente tem uma equipe pequena, extremamente qualificada, mas pequena, tem que ser pequena, para garantir, inclusive, o sigilo do processo todo das provas. A equipe, as bancas em particular, e a coordenação acadêmica do DESEA trabalham presencialmente, não dá para fazer as provas online, dá para os professores mandarem as provas um para o outro, ver as condições, o analista. Tem vários analistas que veem as provas são revistas mais de 10 vezes. Tá? Tem consultores que a gente chama de fora para fazer a prova e ler a prova, para ver se acha algum problema. Até o final sempre se modifica uma questão que passa por várias pessoas, se descobre um problema depois. Tá? Então, o caráter presencial é absolutamente fundamental, tá, para a gente fazer essas provas. E a situação de presencial hoje significa 1 milhão de cuidados. A gente está em mesas trabalhando em mesas com separadores de acrílico, tá todo mundo com máscara. A gente já não chama 2 bancas para o mesmo dia para fazer a análise das provas, para refazer as provas.
Então, a gente está tendo um milhão de cuidados, tá, que, obviamente, terem que ser intensificados, e terem que ser intensificados quando a gente fizer o vestibular 2022. Mas realmente ainda não dá para avaliar, tá, o 2022. Pergunta aqui se impactará o cronograma do vestibular seguinte, sim. Tá? A gente teria, se a gente seguisse o cronograma, o primeiro exame de qualificação de 2022 seria em junho de 2021. Isso vai ser impossível. A gente vai estar terminando a prova no final de abril, terminando o discurso no final de abril. Quer dizer, a matrícula, a revisão, o pedido de revisão, todo lançamento das notas, divulgação dos classificados, tá? Pré-matrícula, tá? Reclassificações, tudo isso vai até junho para começar no primeiro semestre de 2021, que se o calendário da UERJ se mantiver, vai ser por volta de metade de junho, final de junho. Tá? Então, tudo isso a gente está se adequando também ao semestre, ao ano letivo da UERJ. Então, como é que a gente vai fazer isso? Sim? Então, certamente vai impactar, a gente não sabe como. Se vai precisar mais um ano do exame discursivo, do exame de um exame de qualificação só, não dá para saber ainda. Tá? Professor, tem uma pergunta do Luan Lopes, que ele pergunta assim: tem chance de mudar a data para não cair junto com a Unesp, assim como fizeram para não bater com a FUFEST? Na verdade, a gente não fez para não bater com a FUFEST. A gente mudou a data em função das datas da UERJ, em função das datas da coordenação operacional. Tá? A gente nunca, não presta atenção, a gente nunca pode se reger pelos vestibulares de outros estados. A gente só pode se reger pelos vestibulares equivalentes no estado do Rio de Janeiro. Embora tanto pessoas do Rio de Janeiro façam vestibulares em outros estados, quanto candidatos de outros estados venham fazer vestibular da UERJ, tá? Mas são tantos vestibulares, e todos em domingo, que é impossível. Se a gente não bater com os outros, não tem data. Tá? E não é só bater com os outros. Às vezes a gente tem problemas com festividades religiosas. Tá? Ano retrasado, se não me engano, uma associação judaica pediu para não fazer o exame de qualificação no período que seria de festa judaica. Só que o período era o mês inteiro. Então, simplesmente, não dá para seguir essas limitações. Uma que a gente nunca teve problema, mas o Enem sempre teve, né? Os adventistas do sétimo dia guardam sábado. Então, o Enem teve que parar de dar provas no sábado, tá? Por conta dessa limitação, porque eles tinham uma base legal para não fazer a prova, mas ao mesmo tempo o direito de fazer a prova, né? A gente sempre fez isso, as provas no domingo, então isso não foi o problema, mas sempre tem, tá, N pedidos para trocar a prova por situações de festividades religiosas ou por vestibulares de outros estados. A gente simplesmente não tem como, porque se a gente trocou de um domingo, passou para o outro, tem outra prova. Tem outra prova de outro estado, tá? De outro tipo de concurso. A gente não pode coincidir com os vestibulares do Rio de Janeiro, não pode coincidir com o Enem. Tá? Então, a gente normalmente marca depois do Enem, que é o vestibular nacional. Fora isso, se a gente não coincidir com nenhum, também não faz a prova. Professor, o senhor disse que vai haver uma redução do conteúdo, mas que a gente não pode adiantar ainda porque o edital ainda está em processo. O pessoal do chat está perguntando duas coisas. Se isso vale também para o exame discursivo e para o vestibular. Não, nem para um, nem para o outro. Quer dizer, no exame discursivo a gente acha que já tem mais tempo. Acho que os programas é um pouco maior, mais amplo do que o de qualificação. Tá? Então, a gente acha que vai ter mais tempo e não precisa fazer uma redução para o programa discursivo. Tá? Para o CBMERJ vai ser uma prova só.
tá, em 10 de janeiro. Então, vai ser a prova do exame de qualificação, mais ou menos o programa, acho que é o programa do exame de qualificação do ano passado, tá, para o CBMERG, porque vai ser 50 questões de múltipla escolha e uma redação. Então, não vai ser 60, vai ser 50 questões de múltipla escolha e uma redação para o CBMERG. Então, a gente não vai reduzir o programa do CBMERG, porque é a única entrada, é a única prova que eles vão fazer. O CBMERG, quando a gente lançou as novas datas do vestibular, aliás, quando já estão se especulando essas novas datas para serem discutidas no CESEP, a Academia de Oficiais do Corpo de Bombeiros, né, pediu para fazer um vestibular isolado, porque eles precisam começar em março. Precisam ter sua turma de oficiais, está começando em março, né? Então, a gente se esforçou para fazer um projeto, que eles aceitaram, que seria essa prova em 10 de janeiro. Tá? A gente ficou discutindo o tempo todo, porque eles estavam com a proposta, tá, de 25 vagas, né? E, claro, eles também tinham um problema de essas vagas serem aprovadas pelo governo do Estado. Tá? Eu soube que depois de mudar o governo do Estado, de mudar várias pessoas nas secretarias do governo do Estado, a Academia de Oficiais conseguiu a assinatura do governador em exercício, né, Cláudio Castro, tá, autorizando essas 25 vagas para o CBMERG. Então, isso acho que aconteceu quinta-feira da semana passada. Então, é recente, que hoje eu posso dizer que é absolutamente oficial que a gente vai fazer a prova para a Academia de Oficiais do Corpo de Bombeiros com 25 vagas no dia 10 de janeiro, dessa maneira, 50 questões de múltipla escolha e uma redação. Então, vamos prosseguir, professor. Tem muitas dúvidas, o pessoal está interagindo no chat. Continuem. Professor, o número de pedidos de isenções aumentaram? Muito, muito. Porque a gente tinha aberto as isenções para o vestibular estadual, pedido de solicitação de isenção da taxa de inscrição, né? Tinha aberto já em março. Em 16 de março, o Estado fecha, o UERJ fecha, ainda faltava 1 ou 2 dias para essas solicitações. A gente interrompeu, não fechou ali, as solicitações foram avaliadas, foram aprovadas cerca de 4.500 isenções de taxa. Agora, a gente abriu mais 2 dias para pedir a solicitação de isenção de taxas, bem como para a entrega dessas solicitações pelos vestibulares comunitários, que eles entregam em bloco as solicitações dos seus alunos, dos vestibulares comunitários. A questão é basicamente a carência socioeconômica, elas são avaliadas pela nossa equipe, são concedidas, como vê, foram concedidas num número muito, muito maior que nos outros anos, o que indica, obviamente, uma necessidade maior. Muito mais gente perdeu emprego, muito mais gente está com dificuldade financeira, obviamente, pela crise, que não era, que a crise econômica já existia, já estava em crescimento, com a Covid ela só se magnificou, né? Então a gente sabe dessa dificuldade e, portanto, a importância da taxa da isenção da taxa. Entretanto, eu, como gestor, né, disso, fico preocupado. A gente não tem, no edital, né, que da taxa de isenção, fica muito claro que a UERJ pode conceder a taxa de isenção no limite da sua possibilidade orçamentária. Mas isso, infelizmente, para mim, é subjetivo. Não está explicado qual é o corte que a gente pode dar. Então, a gente vai ter que conceder e depois pensar se isso vai ser um problema. Tá? Considerando o aumento dos custos, acho que vai ser. Tá? Mas, sem antecipar, isso não é um problema do candidato, vai ser um problema nosso, tá? Para a gente resolver conforme essa isenção de taxas. Eu posso dizer que houve um número muito grande de taxas para isso. Tá? Professor, uma questão, as pessoas estão com muita dúvida em relação à prova, a gente já antecipou algumas questões em relação ao conteúdo, mas a estrutura, ela se mantém, né? Que marca a prova da UERJ. Perfeito, é a mesma estrutura.
é a mesma estrutura das outras provas, dos outros anos. No exame de qualificação, a gente vai ter 60 questões, elas abrem com um texto para os quais todas as áreas fazem perguntas, na prática, todas as disciplinas fazem perguntas para a partir desse texto, é um texto interdisciplinar. Então, esse texto gera perguntas para os outros, e essas perguntas ficam na conta de cada disciplina. Né? Depois entra as áreas, as perguntas das áreas. É exatamente a mesma estrutura. A gente mantém os livros indicados, só tira um, exatamente seria o livro do segundo exame de qualificação. Também não vai ter o livro indicado. Ana Paula Maia, infelizmente, é um livro ótimo, mas que a gente vai ter que não desindicar, porque não vai fazer essa prova. Então, o livro indicado para a prova de linguagens do exame de qualificação vai ser o Trifínio Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. E o livro indicado para a redação é 1984, de George Orwell, né? Uma distopia dominada por uma tirania baseada no mito, tá? No mito do grande irmão. Qualquer semelhança com os nossos tempos, infelizmente, não é mera coincidência. Tá? E para a prova de língua portuguesa e literatura, língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, né? Tá? Vai ser os sonetos do Luís de Camões. Tá? Então, acho que as questões serão a partir desses livros, ou parte das questões serão a partir desses livros. Então, as provas serão do mesmo jeito. Para saber os pontos do programa, espere o edital sair, mais 1 ou 2 semanas, e leia o edital cuidadosamente. Estará ali o programa do exame de qualificação. Do exame discursivo não haverá mudança. Mas, novamente, ele vai sair, tá? Mais para o final de fevereiro, tá? Pouco antes da inscrição das pessoas, para as pessoas para o exame discursivo. Tá? Outro ponto que eu posso adiantar ali é na questão das cotas. Né? Isso é para o exame discursivo, mas é importante porque a entrega dos documentos para as cotas é um episódio de tradicional aglomeração nos primeiros andares da UERJ. Tá? Então, não só por isso, mas também para dinamizar todo o processo, a gente está a coordenação de informática do DESE, o setor de informática do DESE, está finalizando um sistema para que os documentos de quem solicitar participação pelas cotas, né, pelas diferentes cotas, sejam entregues online, sejam escaneados e entregues online, tá? Para quem não tem que enviar pelo correio. O correio, infelizmente, está cada vez menos confiável. Então, a gente tem tido problema com os correios. E para quem não tem que entregar aqui na UERJ, fazendo filas enormes no primeiro andar, onde fica o desenho. Então, essa é uma das mudanças que a gente está fazendo, tá? Para mais adiante, para o discursivo, na hora da inscrição do discursivo. Professor, exatamente isso. Tem muita gente com dúvida como preencher o modelo de cota da rede pública, negros e por aí adiante. Há algum espaço na UERJ para tirar essas dúvidas, para a pessoa saber como preencher corretamente? Todo ano a gente, isso está no portal do vestibular, todo ano a gente tem algum tempo, tá, para atendimento por telefone. A gente abre uma central telefônica com 3, 4 pessoas atendendo dúvidas, especificamente para as cotas. Há um atendimento no balcão, tá? A gente põe 2, 3 pessoas, normalmente assistentes sociais, pedagogos, orientando a preencher os documentos aqui. Isso a gente vai ter que ver como é que vai estar na época, para ver se isso também vai gerar aglomeração. A gente vai ver como é que vai fazer esse atendimento. Talvez não seja o caso de não fazer no DESEA, tá? Porque é um espaço mais restrito, sim fazer no auditório, tá? Com mais distanciamento entre as pessoas. Isso é mais adiante. De qualquer forma, essa é uma preocupação para a inscrição para o discursivo. Para agora, que a gente vai ter a inscrição na qualificação, é importante você se qualificar.
qualificar para poder fazer o discursivo, né? Então, e tem que acrescentar também que a própria universidade está usando, como diversas outras universidades, por conta de exigências do Ministério Público, por conta da aumento de denúncias de fraudes nas cotas, né? Eu sempre disse que o problema da fraude é menos da universidade que está avaliando e mais do fraudador, né? Mas já a universidade fica com muita preocupação de impedir as fraudes. Eu acho que você nunca consegue impedir a fraude. Tá? Inclusive, eu acho que quanto mais complica o processo, mais facilita o fraudador. E atrapalha quem realmente precisa das cotas. Tá? Então, o fraudador vai dar um jeito. Tá? Recentemente, uma menina passou para a Polícia Federal se pintando de preta. Tá? E mostrou as fotos, ela parecia negra. E depois vem a foto dela já na polícia branca. Tá? Então, isso é. Agora, a pessoa que realmente precisa das cotas vai ter esse trabalho, vai ter esse dinheiro, vai ter para fazer essa maquiagem toda, para fazer tudo isso, para fraudar, por exemplo, a condição socioeconômica, que a base de tudo da cota é a condição socioeconômica, é a carência socioeconômica. Tá? Não é todo mundo que é negro, indígena, quilombola, deficiente, que pode pedir a inscrição nas cotas. Precisa ter a carência socioeconômica, tem que comprovar isso primeiro. Então, isso é o maior objeto de fraude, mais ainda do que o outro. Mas, junto com a denúncia de fraude, vão muito em cima das cotas raciais, muito em cima da cota para negros, a tendência é que a UERJ implante ainda esse ano, né, uma comissão de autentificação racial, tem um nome, de autentificação racial, e que vai se basear muito, porque antes a gente se baseava exclusivamente na declaração. Você declarou que é negro, não, você declarou que é. E agora menos, né, por exemplo, no ancestrais, eu tenho ancestrais negros. Isso vale para quase todo mundo. Mas não para mim, que é família de alemães, mas acho que mas para muita gente no Brasil você tem um ancestral negro em algum lugar. Aí é muito difícil de comprovar isso. Aí vai muito, que é altamente problemático, mas a tendência é essa. É o tema da aparência, o que eu chamo de fenótipo, as características fenotípicas. Né? Então, isso vai exigir, por exemplo, a avaliação de fotos, vai exigir a possibilidade que a UF está fazendo, eu sugeri isso para essa comissão, para a gente mesmo, mandar um vídeo, não apenas uma declaração escrita, mas um vídeo do celular se apresentando. Isso inibe um pouco quem vai querer fraudar. Outra coisa que pode ser chamar todo mundo presencialmente na hora da pré-matrícula. Isso, condições que a gente tem que evitar aglomeração, vai ser um problema. Mas é uma possibilidade, porque há uma pressão muito grande, tá, em relação tanto de delegacias, do Ministério Público, movimento negro, em função das fraudes das cotas. Essa pressão, assim como as fraudes são extremamente nefastas para o sistema de cota, que já provou sua validade, já provou sobejamente que é importante, as pessoas que têm algum tipo de deficiência escolar mesmo, de algum tipo de deficiência de base, ao passarem pelas cotas, acabam ficando com a média semelhante ou, na maioria das vezes, maior do que daqueles que concorreram pela livre concorrência. Então, isso já provou que as cotas funcionam, mas elas são torpedeadas pelas fraudes, mas são torpedeadas também pelo movimento que faz uma gritaria danada para o UERJ endurecer o seu sistema. Aproveitando esse gancho do professor Gustavo, falando sobre a questão das fraudes na universidade, a gente queria convidar quem está nos acompanhando na próxima semana, na próxima terça-feira, a partir das 14h, a gente vai transmitir a segunda audiência pública sobre a comissão de validação de autodeclaração das cotas na UERJ. É o segundo momento, a gente já tem em abril deste ano, se eu não me engano,
um debate extenso sobre essa comissão, sobre a necessidade de tentar conter, né, as fraudes. Isso já estava sendo pensado desde o começo do ano. Então, a gente vai ter a segunda audiência pública e ela vai ser transmitida aqui pela TV UERJ. Então, estão todos convidados. Na próxima terça-feira, dia 20 de outubro, a partir das 14 horas, a gente vai ter um extenso debate sobre a questão das cotas. Assim, a gente vai receber diversas pessoas responsáveis para enriquecer esse debate, para a gente aprimorar o sistema, que, como o professor Gustavo já disse, ele é fundamental, ele é essencial, né, para a gente redefinir esse país. Ô, Gustavo, o pessoal está perguntando a respeito do número de vagas. Vai haver alteração por conta desse momento ou se mantém? Não, as vagas são definidas, primeiro, para qualificação, isso não entra em questão, né? No discursivo, que é o exame final, cada faculdade, cada instituto diz o número de vagas que tem. A gente não tem nenhuma notícia de nenhuma mudança, então não deve se manter o número de vagas de cada unidade. Para o vestibular isolado da Academia de Oficiais do Corpo de Bombeiros, serão 25 vagas, tá? Que eles determinaram, que eles conseguiram do governo do Estado. Agora, no vestibular, as vagas só serão publicadas para o exame discursivo, né, no edital do exame discursivo, a gente não deve ter mudança de vagas, não. Estão perguntando aqui, eu estou vendo dúvidas sobre o CBMERG, né? 50 questões do CBMERG terão peso diferente. Não. Entretanto, haverá diferença na quantidade de questões. Elas não serão questões equilibradas, porque no exame discursivo para o CBMERG, as provas discursivas que o próprio Academia de Oficiais sempre pediu, isso quem decide, no caso do CBMERG, cada unidade é que decide quais são as suas provas discursivas. Do CBMERG era matemática e física. Então, a gente vai ter um aumento pequeno de questões, mas relevante para o resultado final, de matemática e física. Não vai ter aumento de peso, mas vai ter, porque isso é uma complicação danada para calcular e para o candidato também entender, mas vai haver aumento de questões de matemática e física. E a redação será uma redação, como não tem cobrança de livro, a gente não pode indicar tão perto para o livro, né? E a ideia do livro na redação é uma ideia ligada ao vestibular estadual como um todo, que tem a preparação toda através do exame de qualificação. Então, a gente optou por não cobrar o livro. Será uma questão polêmica, tá, para o candidato se posicionar. Tá? Eu quero lembrar que a nossa equipe prepara, né, em termos de redação, tanto para o caso para o vestibular do CBMERG quanto para o vestibular estadual, é uma redação em que o candidato pode se posicionar de diferentes maneiras. Tá? A dissertação que a gente pede numa redação, a dissertação é a defesa de uma opinião. Então, eu não posso pedir que o candidato defenda uma opinião que seja só a minha opinião. Eu tenho que fazer uma proposta ampla o suficiente para admitir opiniões divergentes da minha, divergentes da banca, tá? Opiniões divergentes em geral, que o que importa é a qualidade do argumento, a qualidade da redação mesmo, e não a opinião. Né? Isso é a crítica antiga, quem vê outros vídeos meus, outros textos meus, livros meus, sabe que é uma crítica antiga que eu faço a redação do Enem. A redação do Enem, embora ela seja sempre politicamente correta, ela seja sempre uma redação tem sido, pelo menos até agora, né, o que eu não acho ruim, que ter sido uma redação com proposta à esquerda, né, mas ela força o candidato a concordar com a opinião implícita da banca na proposta. Tá? Eu acho que isso é um erro, porque aí deixa de ser
uma dissertação e passa a ser uma... Você tem que mais ou menos adivinhar, porque não está explícito isso, qual é a posição da banca, e se posicionar de acordo. Ora, quanto mais você escreve algo com que não concorde, mais você erra. Tá? Quanto mais você escreve, dá uma opinião que não é a sua, mais você erra até na concordância verbal. Você não concorda com aquilo, então você erra bastante naquilo. Então é preciso a gente admitir que haja opiniões diferentes da nossa e que a gente não pode combater nenhuma opinião através da nota da redação. A gente tem que avaliar a argumentação. Não é que toda opinião pode ser defendida, mesmo aquela que a gente acha monstruosa e absurda. A gente pode defender, pode estar absurdo, mas tem argumento. É possível, eu posso discordar do argumento, mas dá para toda opinião ter argumento. Então tem que ter espaço suficiente para ele. Então vai ser alguma polêmica que ele pode concordar, discordar, relativizar, tá, modalizar, por um lado sim, por outro não. Quer dizer, tem 1000 possibilidades de abordagem da proposta da redação, tanto do vestibular estadual quanto na redação do CBMES, que será um tema polêmico, aí não tirado de livro. Será um desses que estão em discussão em geral. Não dos mais polêmicos, que tem alguns que podem ser muito perigosos a gente colocar na redação, mas das polêmicas mais habituais, tá, que aluno que passa no ensino médio também está acostumado com elas. Né? Professor, o senhor poderia dar algumas orientações de como o pessoal que está ainda com dúvida no preenchimento dos documentos de cota, quais serviços eles podem realmente procurar, telefone, endereço de site, porque as perguntas sobre as dúvidas no preenchimento aqui no chat está enorme, o pessoal está perguntando. E o senhor poderia falar assim especificamente, esse departamento da UERJ que cuida disso, você entre em contato com esse número, nesse site, porque assim fica mais claro, né, para as pessoas que estão com dúvidas. Na verdade, para a prova, quem cuida disso é a gente, é o DESEA. Né? Então, a orientação vai ser nossa. Tá? Então, é o DESEA e a PR1, quer dizer, a Pró-Reitoria de Graduação. Na avaliação das cotas, os departamentos da PR1, da Pró-Reitoria de Graduação, é que avaliam as cotas. O Departamento de Administração Estudantil, o Departamento de Assistência Estudantil do DAA, o DEP, que é o Departamento Pedagógico, avalia os alunos de escola pública, avalia os documentos a partir da escola pública. Uma comissão do próprio DESEA vai avaliar a partir desse ano, né, a questão, a condição socioeconômica daqueles que estão pedindo para inserção no sistema de cotas. Né? Então, isso vai achar no edital, no portal do vestibular. Fica com atenção, percorre o portal, vai estar lá um e-mail, te atende e-mail, vai estar lá um telefone de contato, mais perto da hora da inscrição, vai ter um helpdesk mesmo de telefone, mas com mais gente atendendo para tirar essas dúvidas. O próprio DESEA, o balcão vai atender. Recomendo não ir agora, o resto está fechado. Tá? A gente está lá trabalhando porque é maluco. Tá? Mas o resto está lá, tem sempre gente do DESEA trabalhando lá, mas a gente é maluco. Quer dizer, tem segurança na UERJ para não entrar. Você tem que se identificar, tem que realmente ver se você está lá. Mas mais perto, exatamente na época de preencher os documentos, isso vai acontecer. Tá? Isso vai acontecer e vai se desenvolver aí. Tá? Então, isso a gente vai, no portal do vestibular e no edital, tá? Os locais que a gente trabalha vão estar as informações todas. Vai ter e-mail, vai ter telefone e vai ter o próprio DESEA, o primeiro andar do campus da UERJ no Maracanã. O próprio DESEA faz esse atendimento. Tá? Professor, aproveitando esse gancho, assim, as pessoas não estão tendo clareza em relação a essa medida alternativa. A lei ela já existe, ela já definiu um perfil de quem é que pode solicitar cotas. Você pode dizer quem são essas pessoas? Porque tem gente perguntando, eu sou de baixa renda, mas eu sou branco. Precisa ser só de escola pública? Esclareça para a gente esse perfil,
Porque... Olha, vou tentar explicar, quer dizer, novamente, para detalhar, vou falar o que eu falei, leia o edital. Leia com lápis, leia com marcador de texto, leia marcando para ver onde é que você se insere. O anexo 3 do edital, no exame discursivo, que vai dizer quem tem a cota. Para o CBMES também tem uma ordem de cotas. Vai ser um pouco mais delicado porque tem 25 vagas apenas. Então você vai ter uma marca de cotas ali que o edital vai esclarecer isso. Mas eu posso dizer que a regra básica inicial é para você demandar, se inscrever no sistema de cotas, hoje tem a cota de negro, tem a cota de quilombola, tem a cota de indígena, tem a cota de deficiente físico, tem a cota de filhos de policiais mortos em serviço, se não me engano são essas. São essas cotas que existem, né? E a UERJ oferece, no vestibular estadual, 45% das vagas são para o sistema de cotas. Quase metade das vagas são para o sistema de cotas. Um detalhe que é importante divulgar é que há alguns anos a gente não preenche essas 45% de vagas. Há alguns anos, a gente está entre 20% e 20% de vagas do vestibular são preenchidas pelo sistema de cotas. As outras não são preenchidas. Quer porque as pessoas não se inscrevem no sistema de cotas, quer porque algumas são eliminadas, tem uma nota mínima para passar tanto na qualificação quanto depois no discursivo, quer porque não tem quantidade suficiente para ocupar, quantidade de candidatos suficiente para ocupar o sistema de cotas. Tá? Desde a crise de 2017 e até um pouco antes, isso já se anunciava, né? A crise ficou muito mais forte. Há algumas carreiras, isso é um problema para a universidade, isso é um problema para a sociedade, algumas carreiras têm tido menos candidato do que vaga. Então, obviamente, tem menos candidato do que vaga também nas cotas. Tá? Então, isso ajuda que são carreiras, como, por exemplo, algumas das carreiras do magistério, o que é algo extremamente preocupante para a sociedade. Né? Elas estão se tornando menos atrativas para a sociedade a ponto de ter menos candidatos que vagas. Né? Por outro lado, isso pode significar que a UERJ precise, isso é sempre um problema para a universidade, mas que a UERJ precise reduzir as vagas de alguns institutos. Reduzir algumas das suas vagas. Precisa porque não tem demanda. Não tem demanda para isso mesmo. Né? Então, acho que isso essa é uma discussão difícil, porque reduzir qualquer coisa é um problema para a gente, mas essa é uma discussão necessária. Agora, é importante saber que as vagas de cotas não têm sido preenchidas. É necessário se colocar. Agora, o detalhe, como é que se você é branco, mas tem lá um bisavô negro, antes valia a sua declaração. Tá? Só que a preocupação maior, hoje há uma preocupação tão grande com o problema da fraude, que essa preocupação se traduz, inclusive, na dificuldade desses candidatos, por exemplo, que entram pela cota do negro e que não são visivelmente negros, de lidarem com os colegas. Né? Você tem grupos de alunos que identificam esses candidatos e correm atrás, especialmente nas carreiras mais concorridas, medicina e direito. Em 2017, medicina, a UERJ metade medicina e metade o resto. Quer dizer, metade dos candidatos vem fazer medicina. Há um grupo muito grande para direito, mas direito tem muito mais vaga do que medicina. Então, a medicina a relação candidato-vaga de medicina é sempre altíssima. Então, quem entra pela cota, quase certamente, não é certamente não, quase certamente entra com uma nota menor do que entrou pela livre concorrência, gera uma tensão com os colegas se realmente não parece que devesse entrar pela cota. Né? Então, isso é algo que recomenda que você tenha claramente, parece um advérbio ruim para usar nessa hora, você tenha
atenda realmente as condições todas necessárias para concorrer pela sua cota, né? É aquela velha orientação, né? Jogar com o regulamento debaixo do braço. Quando Isso, exatamente. O regulamento, a lei e a Constituição é o edital. Segue ali. Jogar com o regulamento debaixo do braço é isso. É. Eu só queria fazer essa colocação. Wagner, você tem mais uma pergunta? Tem. A Liza, ela pergunta assim: aprovados do vestibular 2021 vão começar a estudar no mesmo ano ou apenas em 2022, professor? Eu espero que em 2021. Se a gente está contando que o ano letivo 2021 comece final de junho, início de julho, acho que é por aí. Tá? A gente tem hoje o calendário, a gente está no primeiro semestre de 2020, no primeiro semestre de 2020. Ele deve, pela recomposição, os semestres foram encurtados, eu acho que menos do que deveriam, mas os semestres são normalmente 18 semanas, estão encurtados para 13 semanas. Então, os semestres são encurtados, porque agora estão, por exemplo, só em ensino remoto, né? Eles já começaram, então eles devem terminar em dezembro. A gente tem necessariamente que ter férias, inclusive para processar todos os resultados das aprovações, para formar as próximas turmas. Então, acho que em fevereiro começa o segundo semestre de 2021. Então, provavelmente ele acaba em abril, tá? E deve acabar o segundo semestre de 2021. Então, a gente vai ter maio, junho, para começar, provavelmente em junho, para começar 2021, tá mesmo, né? Então, e aí os alunos que passarem no vestibular, com o exame discursivo, será no dia 25 de abril, já entram nesse semestre, já entram em 2021. Digamos, um semestre atrasado, porque a gente compactou para poder sobreviver, né, para poder não perder completamente o ano letivo, tá? E aí já entra em 2021. Tá? Professora, a gente está se encaminhando para o final da entrevista. A gente queria agradecer todo mundo que participou pelo chat, Gustavo, pela sua disponibilidade de esclarecer todas essas dúvidas. E a gente queria lembrar que o ciclo de palestras ele está mantido, ele vai acontecer no ano que vem, com transmissão aqui pela TV UERJ, né, como tem sido nos últimos anos, com o professor Gustavo, de mestre de cerimônia. A primeira live vai ser no dia 18 de fevereiro, e a gente vai receber o professor Felipe Mansur para falar sobre o triste fim de Policarpo Quaresma. Em seguida, que é o livro cobrado no exame de qualificação. Em seguida, a gente tem, no dia 8 de abril, que é a live com o professor João César de Castro Rocha, que ele vai falar sobre o livro de 1984, que o Gustavo já falou, né? E aí todo mundo se lembra ou vai fazer uma associação desse livro com Big Brother, porque é desse livro que vem o termo Big Brother. E por último, nós vamos receber o professor Sérgio Nazar, que ele vai falar sobre sonetos de Camões. Obrigada, professor Gustavo. A gente deixa o espaço aberto para você fazer suas considerações. Bom, obrigado a todos. Obrigado por suportarem aqui meu pente caindo, meu problema aqui dentário. E fico muito contente por essa iniciativa, como sempre, né? Essa iniciativa da TV UERJ, habilidade e qualidade dos entrevistadores aqui, tá? E pela qualidade da transmissão, por esse trabalho espetacular que a TV UERJ faz. É uma parceria incrível com o DESEA, né, com o vestibular e uma porta de entrada da UERJ maravilhosa. Tá? Então, queria muito agradecer o trabalho de vocês e agradecer a todos que estão assistindo, que fizeram perguntas e que, por favor, se candidatem ao vestibular, tá? Porque
por várias razões. Esse é um bom momento para entrar na universidade. Inclusive, a gente vai precisar de cabeças pensantes para lidar com o Brasil que a gente tem agora, que está muito problemático. Então, a gente vai precisar dessas pessoas pensando, estudando, lendo, refletindo, perguntando para o que vem aí pela frente. Né? E ao se candidatarem, leiam o edital cuidadosamente, como se fosse fazer parte de cada prova. Leiam o edital, porque grande parte das dúvidas são tiradas nessa leitura, resolvendo nessa leitura do edital. Tá, muito obrigado, Cássia, muito obrigado, Wagner, muito obrigado a todos. Obrigado a gente, professor. E lembrando, já apareceu aqui embaixo que o nosso próximo encontro será na próxima terça-feira, dia 20 de outubro, às 2 horas, com a transmissão da audiência pública que vai debater a instituição da Comissão de Validação de Autodeclaração na UERJ. Tá bom, gente? Então é isso, a gente está encerrando por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, professor, Cássia, e até lá. Tchau. Até. Obrigado. Um abraço a todos.